E aí pessoal, bem-vindos à 19ª aula do curso de controle de sistemas lineares. Estamos acabando o curso, se eu não me engano, faltam 2 ou 3 aulas para eu gravar, além dessa, né? Bom, na última aula a gente conversou sobre a representação de sistemas no espaço de estados. Qual que era a ideia mesmo? A ideia era transformar uma equação de ordem n em n equações de primeira ordem. E como é que a gente fazia isso? A gente fazia isso definindo variáveis que nós chamamos de variáveis de estado, que têm relação com a variável de interesse do sistema, por exemplo, a posição y. Então nós podemos definir uma variável de estado x1 igual a y, x2 igual a y ponto, e por aí vai. Então, ao se derivar dos dois lados dessa expressão, nós conseguimos relacionar as equações de estado, as derivadas das variáveis de estado, com a dinâmica do processo. Então, nós vimos como obter a representação de variáveis de estado de diferentes sistemas. Nós vimos também que os polos de malha aberta são os autovalores da matriz A, que eu vou escrever AIG, de autovalores da matriz A. E também vimos que é possível relacionar a representação no espaço de estados com a representação por meio da função de transferência. Mais especificamente, nós vimos que G de S igual a C S I menos A menos 1 vezes B mais D. Certo? Então nós podemos representar um mesmo sistema, uma mesma equação diferencial que modela um sistema dinâmico por meio da função de transferência. Vale comentar que a função de transferência é única, e também por meio da representação no espaço de estados. E essa representação não é única, a gente pode definir as variáveis da maneira com que a gente quiser. Bom, vamos fazer um exemplinho sobre obtenção da representação no espaço de estados. Eu tenho um sistema aqui, que é um sistema de terceira ordem. E nós queremos representar esse sistema no espaço de estados. Isto é, determinar as matrizes A, B, C e D dessa representação. Considerando que f é a variável manipulada, por exemplo, uma certa força aplicada a um processo, e y é a variável de interesse, né? Por exemplo, a posição de um certo veículo. Vou pausar o vídeo, volto lá no papel para a gente continuar a aula. Bom, pessoal, estou aqui com as informações copiadas no papel e nós queremos representar essa expressão, que é uma expressão de terceira ordem, no espaço de estados. Então, quantas variáveis de estado a gente vai ter? Exatamente, 3 variáveis de estado: x1, x2 e x3. Vou escrever a dependência com o tempo aqui: x1 de t, x2 de t e x3 de t. Acho que essa canetinha acabou. Vou trocar. Então, nós podemos definir x1 de t igual a y de t. x2 de t igual a y ponto de t. E x3 de t igual a y ponto de t. Bom, nossa variável manipulada é f. Como nós estamos denotando na forma padrão por u, eu vou fazer uma notação: f de t vai ser igual a u de t, tá? Só por conveniência. Bom, derivando essas expressões aqui de ambos os lados, vou escrever aqui, ó, dρ dt, nós vamos obter x1 derivada temporal, vamos obter x1 ponto de t, que é igual a y ponto de t, que por sua vez é igual a x2 de t.
x2 ponto de t vai ser igual a y ponto de t, que por sua vez é igual a x3 de t. x3 ponto de t vai ser igual a y ponto, a derivada terceira de y, que é igual à equação diferencial do modelo, isto é, u de t. Notem que eu já substituí f por u, menos k vezes y, que é k vezes x1 de t, menos b vezes y ponto, que é b x2 de t. Agora nós podemos empilhar as expressões, deixa eu escrever aqui, ó, empilhando, nós podemos empilhar essas equações de estado. Isto é, escrever x1 ponto de t, x2 ponto de t, x3 ponto de t, isso vai ser igual a alguma matriz, que é a matriz dinâmica, vezes o vetor de estados x1 de t, x2 de t, x3 de t, mais a matriz de entrada B, vezes o vetor de controle U. Certo? Então, x1 ponto de t só depende de x2, 0, 1, 0. x2 ponto de t só depende de x3, 0, 0, 1, 0, 0. E x3 ponto de t depende de x1 menos k, depende de x2 menos b, não depende de x3, 0, depende de u, 1. Então aqui nós temos o que nós chamamos de vetor de estados x de t. Isso é a derivada, isso aqui, ó, é o x ponto de t. Isso é a nossa matriz de entrada A, ou desculpa, matriz dinâmica A. Isso é a nossa matriz de entrada B. Bom, a saída do sistema, nesse caso, supondo a posição, é dada por y de t é igual a certa matriz de saída vezes o vetor de estados x de t, mais uma matriz de transmissão direta vezes u de t. Assumindo que a nossa saída é a posição, nós temos que y é igual a 1, 0, 0 e não temos transmissão direta. Isto é, nesse modelinho, a entrada U não afeta diretamente a saída. Então, isso aqui nós chamamos de matriz de saída C, matriz de entrada B. Ou seja, nós transformamos esse sistema de terceira ordem em um sisteminha de primeira ordem, x de t igual a x ponto de t igual a x de t mais bu de t. Percebam que agora as variáveis são vetores e a e b são matrizes de dimensão adequada. Y de t igual a cx de t mais du de t. E essa é a representação no que nós chamamos de espaço de estados. É a representação em termos das variáveis de estado. Tudo bem, pessoal? Difícil? Não, né? Bom, como eu já disse... Como eu já disse na aula anterior, hoje nós vamos aprender a projetar uma lei de controle que se chama realimentação de estados. Como o próprio nome já diz, na realimentação de estados, os estados são utilizados para calcular a lei de controle, por meio de uma certa expressão que nós vamos estudar qual é. Nós vamos conseguir fazer esse projeto por realimentação de estados quando o sistema tiver uma propriedade que nós chamamos de controlabilidade. Então nós vamos ver o que é a definição de controlabilidade e como ela impacta o projeto da lei de controle. Tudo bem? Então, nós aprendemos a representar sistemas lineares na forma do espaço de estados. X ponto é igual a ax mais bu, y é igual a cx mais d. Certo?
Como nós discutimos, os autovalores da matriz A correspondem aos polos de malha aberta do sistema, certo? Se nós conseguimos alterar o valor ou local desses polos, nós podemos colocar os polos de malha fechada onde a gente quiser, em um procedimento que a gente chama de alocação de polos, tá? Se nós alocarmos os polos de malha fechada em uma região que corresponda a um comportamento desejado, isto é, em uma região associada com um certo QC e ωn que envolve os requisitos de projeto, nós podemos atender os requisitos de projeto, isto é, fazer com que a saída ou que o sistema se comporte da maneira com que a gente deseja. Isso é o que nós chamamos de projeto por realimentação de estados ou projeto por alocação de polos. Significa alocar os polos de malha fechada em uma região de interesse. Tudo bem? Para fazer isso, para colocar os polos na região desejada, nós vamos assumir uma lei de controle que nós chamamos de realimentação de estados. Mais especificamente, a entrada da planta U vai ser igual a um vetor menos K ou a menos um vetor K, certo? Note como X é um vetor coluna composto por x1, x2, xn, com os n estados. Então K é um vetor linha que multiplica o vetor de estados. Isto é, nós podemos interpretar a entrada da planta como uma soma ponderada de todos os estados. Essa lei de controle é conhecida como realimentação de estados. Nós usamos a medida de todos os estados para calcular a entrada do processo. Então, olha lá, nós temos aqui uma entrada U, que pode, por exemplo, ser a tensão aplicada ao motor. E nós utilizamos a informação de todos os estados, por exemplo, posição e velocidade, para calcular a entrada U, tensão aplicada ao motor, por meio do vetor K, que é o nosso ganho, que nós chamamos de matriz de realimentação de estados, ou ganho de realimentação de estados. Olhando para esse sistema de controle, vocês sentem falta de alguma informação? Sim ou não? Dá uma pensada aí, pausa o vídeo e pensa. Professor, aonde entra a referência em um sistema de controle por realimentação de estados? Tá vendo? No diagrama não tem a referência. Cadê aqui o YREF, ou a referência que nós chamamos de R? Onde ela entra? Pessoal, um sistema por realimentação de estados nessa forma aqui, por hora, nós vamos falar que ele objetiva fazer o que nós chamamos de regulação. O que é regulação? É guiar ou manter o estado X na origem, ou seja, no ponto de equilíbrio, certo? Então, a regulação é manter o estado X no ponto de equilíbrio. O que isso equivale lá na prática? Seria manter, por exemplo, o seu veículo viajando com uma certa velocidade desejada, uma velocidade de equilíbrio. Ou seria manter a sua aeronave com um certo ângulo de atitude desejado, em torno de uma certa condição de equilíbrio. Então, nós vamos considerar por hora o uso da realimentação de estados para fazer o que nós chamamos de regulação. Regulação é manter o estado em um ponto de equilíbrio. Lá no projeto do aeropêndulo, regular é manter a haste do aeropêndulo na posição de equilíbrio que eu passei para vocês. Tudo bem? Bom, se a lei de controle é U de t igual a menos kx de t, e nós sabemos que x ponto igual a ax de t mais b de t, isto aqui é a equação dinâmica do processo, isso descreve a dinâmica da planta, nós podemos substituir a lei de controle aqui, obtendo x ponto igual a ax menos b kx de t, certo? Se nós colocarmos o x de t em evidência, nós obtemos que x ponto de t é igual a menos bkx de t. Note então que agora nós temos um sistema em malha fechada. Por que em malha fechada? Porque nós já estamos considerando como é calculada a entrada U.
Essa expressão x ponto igual a menos bk x de t vai nos descrever o comportamento da planta em malha fechada. Se nós seguirmos um procedimento similar ao que a gente fez na aula anterior, aplicando a série de Newman, para resolver essa expressão, nós teremos uma equação no tempo x de t que descreve o comportamento da planta. Mais especificamente, essa equação é dada por x de t é igual a exponencial de a menos bk vezes t vezes a condição inicial x de zero. Nós vimos na última aula que essa exponencial de matriz converge se os autovalores, ou se a parte real dos autovalores da matriz, nesse caso dinâmica, que é a menos bk, tiverem parte real negativa. Portanto, se a parte real de todos os autovalores for negativa, quer dizer que essa exponencial vai convergir para zero, porque é uma exponencial de potência negativa, e aí quando o tempo passar, a exponencial converge para zero. Por consequência, quando o tempo passar, o estado x vai convergir para um vetor 0n. Note que esse zero aqui não é um escalar, tá? É um vetorzinho com zero em todas as suas componentes. Porque nós temos uma matriz de zeros multiplicando um vetor de condições iniciais. Ou seja, se os autovalores de a menos bk tiverem parte real negativa, eu preciso corrigir isso, mas isso aqui eu quero dizer é possuírem parte real negativa, tá? Quando eu falo forem negativos, eu quero dizer possuírem parte real negativa. O sistema é estável. Isso quer dizer que a saída, ou que os estados x convergem, e por consequência y de t, que é igual a cx de t, também converge. Se o x converge, o y também converge. Esse tipo de lei de controle, ou que mantém o estado na origem, é o que nós chamamos de um regulador. Um regulador mantém o estado na origem, isto é, no ponto de equilíbrio para o qual o modelo foi linearizado. Bom, mas como é que então nós vamos escolher a matriz K, os coeficientes do vetor de ganhos K? No nosso caso é só um vetor, né, porque estamos considerando um caso de entrada única, então K na verdade é um vetor linha, já disse isso, composto por coeficientes K1, K2 até Kn. Como é que nós vamos escolher esses coeficientes? Bom, nós vamos escolher esses coeficientes de modo a alocar todos os polos de malha fechada. Como assim alocar os polos de malha fechada? Isto é, de modo a fazer com que os autovalores da matriz da dinâmica de malha fechada A menos BK sejam iguais ao que a gente quiser. Note que os autovalores são os polos de malha fechada, são os autovalores da matriz A menos BK que são obtidos por meio dessa equação que nós chamamos de equação característica. Por que nós chamamos essa expressão de equação característica? Porque ela nos dá os polos de malha fechada. Nós vamos ajustar os coeficientes do vetor de ganhos K comparando a equação característica que nós temos com a equação característica desejada, que vai ser obtida a partir dos polos desejados de malha fechada. Tudo bem? Então nós vamos ter uma equação característica desejada e nós vamos ajustar os coeficientes de K de modo que a equação característica da planta seja igual à equação característica desejada. Pessoal, vamos fazer um exemplinho para esclarecer a ideia do projeto por realimentação de estados? Bom, eu tenho aqui uma dinâmica. Qual que é a ordem dessa dinâmica? Segunda ordem. Como é que eu sei disso? A planta tem dois estados, x1 e x2. A matriz A tem duas linhas. Nós queremos que os polos de malha fechada sejam -1 e -2. Quer dizer que a equação característica, que as raízes da equação característica de malha fechada têm que ser -1 e -2.
Vamos fazer esse projeto no papel? Bom, pessoal, copiei a expressão aqui para o papel e o que nós temos é que nós temos um sistema no espaço de estados. A matriz A é 1, 0, 1, 0, a matriz B é 1 e 0. Aqui faltou eu copiar um U de T. E antes eu queria ressaltar para vocês que no enunciado nem foi dado a matriz de saída Y. Por que isso foi feito? Porque no caso da dinâmica do processo, é a expressão de x ponto que define a dinâmica de malha fechada. Se essa expressão for estável, consequentemente a expressão de y também vai ser estável, certo? Então, no momento da alocação de polos, nós não estamos tão preocupados com o comportamento de y de t. Nós podemos alocar somente os estados x de t. Note que ajustando o comportamento dos estados x de t para ser da maneira com que a gente deseja, nós indiretamente estamos ajustando o comportamento da saída y, porque os estados y, a saída y é relacionada com o vetor de estados x de t. Bom, nós queremos que os polos de malha fechada sejam -1 e -2. Portanto, a equação característica desejada, vou escrever equação característica desejada, certo? Ela tem que ser da forma S mais 1 vezes S mais 2 igual a 0. Saindo fraco igual a 0. Por que isso, pessoal? Porque se essa for a expressão característica da planta, quer dizer que o -1 é raiz dessa expressão, ou seja, o -1 é polo de malha fechada, estamos falando de equação característica desejada de malha fechada. E o -2 também é raiz da expressão, ou seja, o -2 também é polo de malha fechada. Distribuindo a multiplicação, nós obtemos que S ao quadrado mais 3S mais 2 é a equação característica desejada de malha fechada. Mas a equação característica da planta mesmo, só para destacar, eu vou escrever um real aqui entre aspas, tá? Mas a equação característica da planta, que é a equação que nos dá os polos de malha fechada, ela é calculada a partir dos autovalores de A menos BK. Quer dizer que a equação característica real é dada por SI menos A menos BK igual a 0. Isso é a equação característica da planta, ela nos dá os autovalores da matriz A menos BK. Pessoal, o que é esse I aqui mesmo? Exatamente. Esse é a matriz identidade, que tem qual ordem? Ordem N, que é a ordem da planta. Nesse exemplo em particular, isso é a matriz identidade de ordem 2. Vou colocar um 2 aqui para lembrar vocês. Então, continuando a resolução, nós queremos calcular os autovalores de A menos BK, que são obtidos resolvendo esse determinante aqui. S vezes I menos A, 1, 1, 0, 0, menos B, 1 e 0, vezes K. Pessoal, quem que é a matriz K? O vetor de ganhos K. O vetor de ganhos K é a lei de controle dada por U de T igual a menos Kx de T. Nesse exemplo, nós temos dois estados. Minha câmera caiu. Nesse exemplo, nós temos dois estados, x1 e x2. Portanto, a matriz K é um vetor com dois ganhos, K1 e K2, que é justamente o que nós vamos calcular. Portanto, aqui nessa expressão nós substituímos por o vetor K por K1 e K2, que são os coeficientes da matriz K que nós queremos calcular. Esse determinante tem que ser igual a 0 para nós calcularmos... Ó, o pessoal entrou no Dota aí, ó. Nossa.
Plena quarta-feira, 2 horas da tarde. Inveja. Bom, nós queremos resolver essa expressão que nos dá os polos de malha fechada. Fazendo essa conta, nós vamos obter S vezes a identidade de segunda ordem, 0, 0, S, 0, 0, S. Que vai subtrair 1, 1, 0, 0. Mais a matriz B, que é essa matriz aqui, vezes o vetor K. 1 vezes K, 1. 1 vezes K2, opa, perdão, K1. 1 vezes K2, K2. 0 vezes K1, 0. 0 vezes K2, 0. Esse determinante igual a 0. Juntando tudo em uma matriz só, nós queremos calcular o determinante de S menos 1 mais K1. Deixa eu escrever os coeficientes em vermelho. Bom, passei todos os coeficientes para a cor vermelha aqui, pessoal. E nós queremos calcular o determinante de S menos 1 mais K1, 0 menos 0 mais K2, portanto, K2, 0 menos 1 mais 0, menos 1, S menos 0 mais 0, S. Esse determinante igual a 0 é a equação característica da planta, vai nos dar os polos de malha fechada. Resolvendo o determinante, nós obtemos S ao quadrado mais S que multiplica menos 1 mais K1 mais K2. Isso igual a 0. Então, essa equação, eu vou chamar ela de equação número 2. E nós temos que a equação característica desejada de malha fechada é S ao quadrado mais 3S mais 2. Então, se a equação 2, que é a equação característica real da planta, for igual à equação característica desejada, os polos vão ser menos 1 e menos 2. Então, nós ajustamos K1 e K2. Nossa, aqui era para ser em vermelho, desculpa. Imagina que isso é um K2 em vermelho, tá? Bom, comparando então 1 e 2, nós podemos ajustar K1 e K2 de modo que a equação característica real seja igual à desejada. Vou escrever aqui, ó, de 1 e 2 tem-se. Bom, menos 1 mais K1 igual a 3. Portanto, K1 é igual a 4. 2 igual a K2. Oh, meu Deus. Até apagar. Portanto, K2 igual a 2. Bom, com K1 igual a 4 e K2 igual a 4, a equação característica real tem soluções ou tem raiz menos 1 e menos 2. Portanto, esses são os polos de malha fechada. Note que agora, na implementação, a entrada da planta é calculada fazendo-se U de t igual a menos 4, 2 vezes x1 de t, x2 de t. Quer dizer que a entrada da planta é dada por menos 4x1 de t menos 2x2 de t. Por exemplo, vamos imaginar que isso seria ângulo de profundor. O ângulo de profundor é proporcional ao ângulo de ataque e à velocidade de ângulo de ataque. Ou a tensão aplicada ao motor, ela depende da velocidade do motor ômega, pode ser velocidade do motor e da aceleração do motor ômega ponto. Tudo bem? A lei de controle implementada é essa aqui. Lembram-se que eu falei que uma das vantagens do projeto no espaço de estados é a facilidade de implementação? Está aqui mostrado para vocês. Bom, vamos olhar lá no MATLAB. Deixa eu voltar para a tela.
E eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar isso daqui. Eu quero mostrar para vocês primeiro quais são os autovalores da matriz A e como a gente define um sistema no espaço de estados aqui. Então vou rodar esse código. Então olha lá, estou definindo a matriz A, B e C do processo e o ganho 4 e 2. Para calcular os autovalores de uma matriz, nós podemos usar a função aig. A função aig calcula os autovalores e os autovetores de uma matriz. Então se eu der aig de A menos B vezes K, nós vamos obter que os autovalores de A menos BK, que são os polos de malha fechada, são menos 2 e menos 1. Estou definindo um sistema que é dado por A menos BK somente. Estou usando a função initial para simular o comportamento para uma dada condição inicial. Então, ela simula o comportamento para uma certa condição inicial. Mais especificamente, estou simulando para a condição inicial 1 e 0. E aqui está a resposta. Então, a saída sai de 1 e 0 e converge para 0. É o que nós chamamos de regulação. Aqui também eu estou mostrando como converter a representação do espaço de estados SS para a função de transferência, usando a função SS2TF, State Space to Transfer Function. Mas eu honestamente acho que eu não lembro porque eu estava fazendo isso, é simplesmente para ilustrar mesmo as funções do MATLAB. Tudo bem, pessoal? Entenderam o procedimento de projeto de um ganho por realimentação de estados? Tranquilo, né? Bom, vamos fazer o exemplo 3 juntos. Pausem o vídeo, tentem fazer aí e eu vou copiar as informações para o papel para nós fazermos novamente. Bom, pessoal, copiei aqui as informações para o papel. E nesse exemplo, a diferença para o anterior é que nós temos um sistema de terceira ordem. Como o sistema é de terceira ordem, agora a matriz K ela vai ser composta por 3 coeficientes: K1, K2 e K3. O restante do procedimento é praticamente ou é similar. Uma possibilidade consiste em a gente começar o cálculo dos coeficientes K1, K2 e K3 calculando o que nós chamamos, deixa eu apagar em preto, o que nós chamamos de equação característica desejada. Essa equação característica desejada, ela vem dos polos desejados de malha fechada, que nesse exemplo são menos 1, menos 5 e menos 10. Então, as raízes da equação característica devem ser menos 1, menos 5 e menos 10. Mas, professor, da onde vêm esses polos desejados de malha fechada? Bom, eles podem vir, por exemplo, de um requisito de que Xi e ômega n que está associado com certos polos complexos conjugados dominantes associados a uma resposta subamortecida. Certo? Então, os polos desejados são obtidos por meio de um certo requisito de desempenho. Desenvolvendo essa expressão, nós vamos obter, deixa eu olhar aqui na conta pronta, s ao cubo mais 16s ao quadrado mais 65s mais 50. Vou chamar essa expressão, isso deve ser igual a 0, né? Vou chamar essa expressão de 1. Bom, nós queremos que os polos de malha fechada sejam menos 5, menos 1, menos 5 e menos 10. E nós sabemos que os polos de malha fechada são os autovalores da matriz A menos BK, isto é, as soluções da expressão SI menos A menos BK, determinante disso igual a 0. Já falei algumas vezes, o I, nesse exemplo, é matriz identidade, que é uma identidade de
terceira ordem. Portanto, os polos de malha fechada são solução de determinante da matriz identidade vezes S menos a matriz A 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 4 e menos 5. Opa, ajustar o foco. Pronto. Menos a matriz B, 0, 0 e 1, vezes a matriz ou vetor de ganhos K, que é o que a gente quer calcular. K1, K2 e K3. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Determinante disso tem que ser igual a 0. Lembrando sempre que eu tenho uma parede aqui, ó. Portanto, os autovalores de malha fechada são as soluções de S00, 00, 0, opa, 0, S0, 00S, menos 0 vezes K1, 0 vezes K2, 0 vezes K3, a primeira linha é inteira de zeros. Eu tenho que copiar a matriz A, né? Então 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 4 e menos 5. Mais, agora sim, 0, 0, 0, 0, 0, 0, K1, K2 e K3. Puxar um pouquinho rapidinho. O determinante de tudo isso tem que ser igual a 0. Ficou desalinhado, 0. Agora sim. Portanto, os polos de malha fechada são calculados resolvendo S menos 0 mais 0, S, 0 menos 1, 0 menos 1, 0, 0 menos 0 mais 0, 0 menos 0 mais 0, S menos 0 mais 0, 0 menos 1 mais 0, 0, 0, K1, 0, menos 4, menos 4 mais K2, K2 mais 4, S menos 5 mais 5 mais K3, S mais K3 mais 5, isso igual a 0. Resolvendo essa expressão, esse determinante, nós vamos obter S ao cubo mais S ao quadrado vezes 5 mais K3 mais K1 mais S vezes 4 mais K2. Isso tem que ser igual a 0. Essa expressão é a nossa expressão que nós estamos chamando de equação característica real. Comparando essa equação característica com a equação característica desejada, aqui dada pela expressão 1, nós podemos calcular os coeficientes K1, K2 e K3. Basta comparar as potências. 16 vai ser igual a 5 mais K3, 65 é igual a 4 mais K2, K1 nós já sabemos que é igual a 50. Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos alinhar primeiro o papel. D1 e 2 segue que K3 é igual a 5 mais K3 igual a 16, K3 igual a 11. K2 é igual a 4 mais K2 igual a 65, 61.
E finalmente K1 já está dado igual a... Opa. Onde está meu erro? Ah não, tá certo. 50. Portanto, a entrada da planta é calculada fazendo-se menos 50, 61, 11, vezes o vetor de estados x1 de t, por exemplo, posição, x2 de t, por exemplo, velocidade, x3 de t, por exemplo, aceleração. A entrada é uma soma ponderada dos estados da planta. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Bom, uma coisa que eu quero que vocês reparem é que olha a semelhança, ou percebam que existe uma relação entre essa forma no espaço de estados, essa forma aqui. Lembre-se que essa forma ela é oriunda de quando nós definimos os estados daquela forma manjada, x1 igual a y, x2 igual a y ponto, x3 igual a y ponto ponto e por aí vai. Percebam, ó, exceto a última linha, a primeira coluna é inteira de zeros. Esquece a primeira linha e a primeira coluna, nós temos a matriz identidade. Esquece todas as outras linhas, a última linha tem os coeficientes da equação diferencial. A matriz B é composta por um monte de zeros e a última linha é igual a 1. Lembra que nós vimos lá na aula de representação de espaçados que quando a gente define x1 igual a y, x2 igual a y ponto, x3 igual a y ponto ponto, nós vamos cair nessa expressão? Percebam agora que existe uma relação entre a forma no espaço de estados, certo? E a equação característica real, que está aqui embaixo. Deixa eu subir ela aqui. Então percebam, ó, o 5 está aqui multiplicando o estado x3, ele apareceu aqui somando no K3. O 4 está aqui multiplicando o estado x2, ele aparece aqui somando no K2. Existe um 0 multiplicando o estado x1, e aqui o K1 está sozinho. Será que isso é um padrão, ou será que foi coincidência desse exemplo? Vamos voltar para o slide. Pausem o vídeo e resolvam o exemplo número 4. Percebam aqui no exemplo 4 que mais uma vez nós temos aquela forma manjada. Ó. Esquece a última linha. A primeira coluna só tem zeros. Esquece a primeira linha e a primeira coluna. Nós temos uma matriz identidade. Matriz B, um bando de zeros e o último elemento igual a 1. E a última linha da matriz A tem coeficientes que estão relacionados com a equação diferencial do modelo. Façam esse exemplo aí na casa de vocês e vocês vão perceber que existe uma relação entre essa forma de representação, tá? Que é oriunda daquela definição no espaço de estados que nós já discutimos. x1 igual a y, x2 igual a y ponto. E nesse exemplo, x3 igual a y ponto ponto. E existe uma relação entre essa representação e a equação característica de malha fechada. Bom, pessoal, se vocês fizeram esse exemplo, pausaram o vídeo e fizeram esse exemplo, vocês vão ver que, novamente, o coeficiente que multiplica aqui, ó, o x3, ele aparece aqui ó, somando no K3, multiplicando o s elevado a n-1. Nesse caso, o n é igual a 3, o n-1 é igual a 2. O 5 que multiplica o estado x2, né, o menos 5, ele aparece com o sinal invertido somando no K2, que multiplica o s elevado a n-2. E finalmente o 1, que aparece multiplicando o estado x1, aparece aqui somando com o K1, que multiplica o s elevado a 0. Essa forma de representação manjada é a forma de representação que nós chamamos de forma canônica controlável. Por que essa representação é chamada de forma canônica controlável? Porque ela facilita muito o projeto do controlador.
Por que ela facilita o projeto do controlador? Porque se o sistema estiver representado nessa forma, que nós chamamos de forma canônica controlável, nós podemos escrever diretamente a equação característica de malha fechada. Isto é, nesse exemplo, S ao cubo mais S ao quadrado que multiplica A1 vezes K3, ou mais K3. Então, olha lá, o coeficiente que multiplica o estado x3 aparece somando ou com sinal invertido, aqui o K3 que multiplica S elevado a N menos 1. Mais S vezes A2 mais K2, mais S elevado a 0, né? A1 mais K1 igual a 0. Isso aqui é a nossa equação característica de malha fechada. Deixa eu escrever aqui, ó. EQ característica malha fechada. Então, quando o sistema está nessa forma canônica controlável, que vocês já sabem como identificar, primeira coluna, esquece a última linha, primeira coluna de zeros, o restante da matriz é uma matriz identidade, a matriz B um bando de zeros, o último elemento igual a 1, e os últimos elementos, a última linha da matriz A tem a ver com os coeficientes da equação diferencial. E a matriz C pode ter qualquer coisa. Quando o sistema está na forma canônica controlável, o projeto dos coeficientes de K é facilitado porque nós podemos escrever a equação característica de malha fechada diretamente. Bom, como eu já disse, a forma canônica controlável ela é resultante daquela definição de estados que a gente já viu. x1 igual a y de t, x2 igual a y ponto de t, e por aí vai. Vamos ver se isso de fato ocorre por meio de um exemplo 5? Nós temos uma equação diferencial de segunda ordem e desejamos obter a forma canônica controlável. Eu já copiei esse exemplo para o papel, para nós não precisarmos pausarmos a aula. E a única coisa que eu fiz do slide para cá foi passar o menos 2y para a direita do sinal de igualdade. Bom, nós vamos definir dois estados. Por que dois estados? Porque o sistema é de segunda ordem. x1 de t igual a y de t, x2 de t igual a y ponto de t. Derivando de ambos os lados, nós obtemos que x1 ponto de t igual ao próprio x2 de t. Vou escrever aqui, ó, dρ dt, só para simbolizar que eu derivei. E x2 ponto de t é a própria equação diferencial, x2 ponto de t é igual a menos 2x1 de t mais u de t. Então, representar no espaço de estados é transformar uma equação diferencial de ordem n, no caso 2, para n equações de primeira ordem, no caso duas expressões de primeira ordem. Empilhando na forma matricial, nós vamos obter um vetor de estados, x de t, que vai se relacionar com o x ponto e com a entrada u da seguinte forma: 0, 1, menos 2, 0, 0, 1. Sendo que x é igual a x1 e x2. Foi informado que a saída é dada por y de t, portanto a saída é igual ao estado x1 de t. Então vamos olhar lá. Esquece a última linha. A primeira coluna só tem zeros. Esquece a primeira linha e a primeira coluna. O que sobra é uma matriz identidade. Nesse exemplo, a matriz identidade de primeira ordem, é o próprio numeral 1. Matriz B, somente zeros. A última linha, 1. A última linha da matriz A tem os coeficientes da equação diferencial. E a matriz C pode ter qualquer coisa. Portanto, essa representação aqui está no que nós chamamos de forma canônica controlável. E nós podemos escrever a equação característica de malha fechada. Eu errei aqui, deixa eu apagar.
de malha fechada diretamente. Mais especificamente, essa equação vai ser S ao quadrado mais o número que multiplica o x2, que é 0, parece com o sinal invertido multiplicando o K2. Como é 0, S mais K2 mais K1 mais 2 igual a 0. Tudo bem? Vamos voltar lá para o slide. Bom, de maneira genérica, se nós temos um sistema representado na forma do espaço de estados, certo? Nós podemos utilizar a relação G de S igual a CSI menos A menos 1 vezes B, já assumindo que a matriz de transmissão direta é nula, para obter a função de transferência. Fazendo esse procedimento algébrico, nós vamos obter que os coeficientes da última linha da matriz A da forma canônica controlável aparecem no denominador da função de transferência, isso se tiver na FCC, tá? No denominador da função de transferência, com o sinal invertido e em ordem inversa. Isso quer dizer que o último elemento aqui aparece multiplicando o Sn-2. O próximo elemento aparece multiplicando o Sn-1. E por aí vai, até que o primeiro elemento aparece multiplicando o S elevado a 0. Já os coeficientes do numerador da função de transferência aparecem aqui na matriz C. Certo? Note que no caso dos coeficientes da matriz C, nós não temos inversão de sinal, só da ordem, né? Então, nós temos B1 vezes S ao quadrado, B2 vezes S, B3 vezes S elevado a 0. Note também que no caso do numerador não há queda de ordem. Se alguém tiver com vontade, pode fazer a continha na mão, ou se vocês quiserem, nós fazemos na aula síncrona. Não vou fazer aqui para o vídeo não ficar mais longo do que ele naturalmente já fica, né? Usando essa relação entre numerador da função de transferência e última linha da matriz A usando essa relação entre denominador da função de transferência e última linha da matriz A e numerador da função de transferência e matriz C, nós podemos escrever facilmente a função de transferência a partir da representação no espaço de estados e a função de espaço e a forma no espaço de estados a partir da função de transferência. Isso pode ser feito de maneira mais fácil porque nós já sabemos a relação analítica. Vamos fazer o exemplo 6 para ver como fica? Vou pausar o vídeo, copio as informações para o papel e volto daqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o enunciado copiado e o que nós queremos é obter a forma canônica controlável. Nós poderíamos lembrar que a função de transferência é a relação de U de S para U de S, fazer a multiplicação cruzada, obtendo uma relação em S de U para Y, aplicar a transformada inversa de Laplace, obtendo a equação diferencial do modelo, e finalmente definir as variáveis de estado, daquela forma que nós já vimos, obtendo assim a representação no espaço de estados. Mas nós sabemos que a forma canônica controlável tem uma forma padrão aqui no espaço de estados. Por exemplo, a matriz B ela é dada por 0 e o último elemento é 1. Quantos zeros nós vamos ter? Exatamente 2. Por quê? Porque a ordem do sistema é 3, portanto a matriz A é 3 por 3, a matriz B é 3 por 1, se o último elemento é 1 e o primeiro é 0, só deve haver mais um 0. E a matriz A, como é que ela é composta? As primeiras n menos 1 colunas são 0. Essa matriz A, esquece a primeira linha, esquece a última coluna, você tem uma matriz identidade. E a última linha é composta pelos coeficientes do denominador em ordem inversa e sinal trocado. Então, menos 6 da origem ao menos 6, o mais 11 da origem a menos 11,
e o 6 dá origem ao menos 6. A matriz, o numerador está associado com a matriz C. Mais especificamente, nós temos apenas um elemento 1 que vai aparecer aqui na matriz C. Então, nós podemos sair da função de transferência e cair na forma canônica controlável diretamente sabendo da estrutura genérica dessa forma. Bom, vamos voltar lá para o slide. Falando de maneira mais genérica, os modelos que nós estamos considerando nesse curso são compostos por derivadas da saída ponderadas com certos parâmetros A e derivadas da entrada que são ponderadas por certos parâmetros do modelo, por exemplo, B. Aplicando a transformada de Laplace, nós podemos representar essa equação diferencial por meio de uma função de transferência que vai ser dada pelo polinômio do numerador e pelo polinômio do denominador. Nesse exemplo, no numerador b1 vezes s elevado a n-1 mais b2 vezes s elevado a n-2, tananã, até bn-1 vezes s mais bn, e no denominador s elevado a n mais a1 vezes s elevado a n-1 mais a2 vezes s elevado a n-2 até a elevado a n. No espaço de estados, essa expressão está relacionada com a forma canônica controlável que está aqui mostrada. Então a primeira coluna, esquece a última linha, só zeros. Esquece a primeira coluna e a primeira linha. E a última linha, nós temos uma matriz identidade de ordem n-1. A última linha da matriz A são os coeficientes que multiplicam y com ordem com sinal trocado. E a matriz B é composta exclusivamente por zeros, menos a última linha, que é o numeral 1. E a matriz C são os coeficientes do numerador, que por sua vez são os elementos que multiplicam as derivadas da entrada U. Certo? Se o sistema, então, está nessa forma genérica, que é a forma canônica controlável, nós podemos escrever a equação característica direto. Basta lembrar que o sinal vai inverter e a ordem também vai mudar. Isso quer dizer que o último elemento da matriz A aparece somando o kn e multiplicando o s elevado a n-1. O segundo elemento, que seria o A2, aparece somando no kn-1 e multiplicando o s elevado a n-2. E por aí vai até que o primeiro elemento aqui da última linha aparece somando o K1 e multiplicando o s elevado a 0. Por que isso é legal? Porque agora nós podemos pegar um sistema de qualquer ordem, desde que ele esteja na forma canônica controlável, e escrever a equação característica de malha fechada diretamente. Isso facilita muito o ajuste do ganho K. Vamos fazer um exemplinho, que é o exemplo 7. Então, no exemplo 7, nós temos um sistema de terceira ordem, certo? Que é o exemplo que nós acabamos de representar por meio da forma canônica controlável. E nós queremos que os polos de malha fechada sejam alocados em menos 5, menos 6 e menos 7. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos notar que o sistema está na forma canônica controlável, certo? E nós vamos escrever a equação característica de malha fechada diretamente a partir da forma genérica que nós já vimos. Vou pausar o vídeo, copio tudo para o papel e nós voltamos daqui. Bom, pessoal, nós temos aqui um sistema de terceira ordem e nós queremos que os polos de malha fechada sejam menos 5, menos 6 e menos 7. Portanto, nossa equação característica desejada de malha fechada, ou seja, o que nós queremos que nossa equação característica seja é S mais 5
vezes S mais 6 vezes S mais 7, porque dessa forma o menos 5, o menos 6 e o menos 7 são polos de malha fechada. Resolvendo essa expressão, nós temos que a equação característica de malha fechada é dada por S ao cubo mais 18S ao quadrado mais 107S mais 210 igual a 0. Tudo bem? Agora, o sistema está na forma canônica controlável e nós podemos escrever a equação característica real apenas por inspeção da matriz A. Como o sistema é de terceira ordem, nós temos que S ao cubo mais S ao quadrado vezes qual coeficiente? O 6. Mas é esse 6 ou é esse 6? É esse 6. Então, mais 6 mais S ao quadrado vezes 6 mais K1, K3, perdão, que é o A1 vezes o Kn, mais S vezes o A2 vezes o Kn-1, que no nosso caso é K2, 11 mais K2, mais o AN, que é o 6, mais o K1. Isso é igual a 0. E essa é a nossa equação 2. Bom, comparando 1 e 2, D1 e 2, nós podemos determinar o K1, K2 e o K3. Então, K1 mais 6 igual a 210, K1 igual a 204. K2 mais 11 igual a 107, K2 igual a 96. K3 mais 6 igual a 18, K3 igual a 12. Está ajustada a nossa lei de controle, que vai ser uma lei de controle por realimentação de estados. U de t igual a menos k x de t. Então deu para evidenciar que quando o sistema está na forma canônica controlável, o projeto do regulador ou do ganho K é bastante simplificado. Agora, uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é: nossa, isso é tão vantajoso porque usando a realimentação de estado nós conseguimos alocar todos os autovalores da matriz de malha fechada ou da matriz dinâmica. Isso quer dizer que nós conseguimos impor ao sistema o comportamento que a gente quiser, porque nós sabemos que os autovalores estão associados com o comportamento do sistema. Mas será que vai ser sempre possível alocar todos os autovalores de malha fechada? Ou será que para qualquer planta nós queremos impor o comportamento que a gente quiser? Bom, é claro que não. Em alguns sistemas, nós não vamos conseguir alocar todos os autovalores. Tudo bem? Para dar um exemplo, nós temos aqui um sistema de segunda ordem, no qual a matriz A é 0, 0, menos 1 e menos 2, e a matriz B é 0 e 1. Percebam que está faltando um elemento aqui na primeira linha, certo? E nós devemos fazer o projeto do controlador para que os dois polos de malha fechada estejam em menos 1. Vou copiar as informações para o papel e nós voltamos juntos. Então, pessoal, copiei as informações. Rapidamente, nós queremos que os polos de malha fechada sejam menos 1 e menos 1. Portanto, a equação característica de malha fechada é S ao quadrado mais 2S mais 1. Porque em menos 1 e menos 1 são os dois polos da planta. Só que ao calcularmos a equação característica real, nós vamos nos deparar com um problema. Vamos ver qual problema é esse? A equação característica real é a equação característica que nos dá os polos de malha fechada. SI menos A menos BK. O determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Isto é, os autovalores da matriz A menos BK. Nós sabemos que
a matriz identidade, da ordem do sistema, no caso 2, vezes a constante S, nós teremos S0, 0S, menos a matriz A, 0, 0, menos 1, menos 2, menos B, que é 0 e 1, vezes a matriz de ganhos K, que nesse caso é um vetor com dois coeficientes, K1 e K2, nós vamos obter 0, 0, K1 e K2. Então esse determinante igual a zero nos dá a equação característica real. Dando mais um passo, nós queremos calcular o determinante de S, que seria S menos 0 mais 0, 0 menos 0 mais 0. Então é S 0, 0 menos menos 1 mais K1, que vai dar 1 mais K1. S menos menos 2 mais K2, que vai dar S mais 2 mais K2. Fazendo a multiplicação, nós vamos obter S ao quadrado mais S vezes 2 mais K2 mais 0, porque 0 vezes 1 mais K1 dá 0, isso igual a 0. Então, nós conseguimos perceber, comparando a equação característica real, que eu vou chamar de 2, com a equação característica desejada, que está aqui, e eu vou chamar de 1. Vocês estão vendo as duas? Deixa eu fazer um quadrado. Nós conseguimos perceber que não existe K1 e K2 que vai fazer com que as equações 2 e 1 sejam iguais. Mais especificamente, vai ficar faltando esse termo 1 aqui. Tudo bem? Então, nesse sistema, não é possível alocar ambos os polos na posição desejada menos 1. Isso pode ocorrer em diversos tipos de sistema, em um sistema físico. Será que tem um jeito da gente verificar que não dá para alocar todos os polos de malha fechada aonde a gente quer antes de tentar fazer o projeto? Bom, a resposta é sim. Essa propriedade ela é chamada de controlabilidade. Controlabilidade, a definição de controlabilidade é a existência de uma certa lei de controle ou função de controle UDT que guia o estado de uma condição inicial x0 para qualquer estado desejado ou qualquer ponto x de t em tempo finito. Então, se existe essa tal lei de controle, essa função u de t, que tira o estado da condição inicial x0 e guia ele para o ponto desejado x de t em tempo finito, se existe essa lei de controle u de t, o sistema é dito controlável. Se não, ele é dito não controlável. Tá, professor, entendi, mas o que isso tem a ver com a existência do ganho K? É possível demonstrar que só vai existir o ganho K, ou seja, só vai ser possível alocar todos os polos na posição desejada se o sistema for controlável. Não vou entrar na demonstração aqui, eu acho que não é importante para uma aula de projeto de realimentação de estados. Para quem está um pouquinho curioso, você pode verificar a demonstração no capítulo 12 do livro do Ogata. Mas o fato é que nós só vamos conseguir alocar todos os polos de malha fechada se e somente se o sistema for controlável. E como é que a gente faz para verificar na prática se o sistema é controlável? Bom, existem diferentes formas de se analisar a controlabilidade. A forma mais, talvez, simples é analisar o oposto do que nós chamamos de matriz de controlabilidade. Então, a matriz de controlabilidade ela é composta pelas matrizes A e B da planta. Mais especificamente, a matriz de controlabilidade, que eu estou chamando desse C estilizado aqui, tá vendo? É um C um pouquinho estilizado.
ela é composta por b, a vezes b, a ao quadrado vezes b, até a vezes elevado a n menos 1 vezes b. N é a ordem da planta, tá? É o número de estados. Se essa matriz de controlabilidade tiver posto cheio, o que é ter posto cheio? É ter número de linhas ou colunas linearmente independentes igual a n, o sistema é controlável. Se a matriz não tiver posto cheio, o sistema é não controlável. Como nós estamos trabalhando com sistemas de entrada e saída única, CISO, a matriz C vai ser sempre quadrada e, portanto, nós podemos analisar se essa matriz tem posto cheio calculando o determinante da matriz de controlabilidade. Se esse determinante for diferente de zero, a matriz C tem posto cheio e, portanto, o sistema é controlável. É controlável. Isso quer dizer que nós conseguimos ajustar os coeficientes de K para alocar os polos de malha fechada onde a gente quiser. Se o determinante for nulo, quer dizer que o sistema é não controlável. Vamos verificar então se de fato esse sistema que nós acabamos de tentar de projetar o controlador é não controlável? Vamos montar a matriz juntos aqui, não vou nem pausar o vídeo. Então, nós estamos falando do exemplo 9. E nós queremos verificar se esse exemplo é controlável. Isso é, se nós vamos conseguir alocar todos os polos de malha fechada onde a gente quiser. Percebam que nós já sabemos que não é porque nós tentamos alocar os polos, mas vamos verificar matematicamente se é controlável. Bom, a matriz de controlabilidade, aqui esse C estilizado, é dada por B, AB, A quadrado B, até a n menos 1b. Nosso exemplinho é de segunda ordem, então n igual a 2. Portanto, a matriz de controlabilidade é simplesmente dada por B, AB. Nós temos que a matriz B é um dado, 0 e 1, e a matriz A também é um dado, 0, 0, menos 1 e menos 2. Portanto, basta nós calcularmos a matriz AB, que é 0, 0, menos 1, menos 2, vezes 0 e 1. Primeira linha vezes a coluna vai dar 0. Segunda linha vezes a coluna vai dar menos 2. Portanto, a matriz de controlabilidade é matriz B, 0 e 1. E aqui nós colocamos a matriz AB do lado direito, 0 e menos 2. Quantas linhas linearmente independentes nós temos? Uma. Portanto, a matriz C não tem posto cheio. Qual que é um jeito mais fácil de verificar? Determinante da matriz de controlabilidade é igual a 0. Como o determinante é igual a 0, C não tem posto, deixa eu puxar um pouquinho, cheio. Isso quer dizer que o sistema não é controlável. Tudo bem? Difícil ou fácil verificar a controlabilidade de sistema? Fácil, né? Em particular, lá no MATLAB, vocês vão encontrar uma função que se chama CTRB. E olha lá, ó, a função CTRB calcula a matriz... Opa, eu não mudei, né? Desculpa. Então, aqui no MATLAB, vocês vão encontrar a função CTRB. Essa função CTRB calcula a matriz de controlabilidade a partir de dado A e B. Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, controlabilidade, né?
tem a ver com a existência de uma certa lei de controle, mas na prática tem a ver com a existência de um ganho K que aloca os polos de malha fechada aonde você tiver interesse. Bom, tem aqui o exemplo 10 para vocês verificarem o posto da matriz de controlabilidade. Nós fazemos isso juntos na aula síncrona. E antes de encerrar a aula, eu gostaria de mostrar ferramentas computacionais que permitem fazer o cálculo dos coeficientes do ganho K de maneira mais fácil, certo? Uma das ferramentas ou das fórmulas mais conhecidas é a fórmula de Ackermann, na qual o ganho K é calculado como sendo a última linha do inverso da matriz de controlabilidade vezes a matriz composta pelos coeficientes da equação característica, que é dada por a elevado a n mais o α1 vezes a elevado a n menos 1 mais α2 vezes a elevado a n menos 2, sendo que α1, α2 e αn são os coeficientes da sua equação característica desejada de malha fechada. É óbvio que nós não vamos ficar aplicando essa formulazinha na mão, eu vou mostrar para vocês como fazer isso no MATLAB e mostrar que no MATLAB já existe essa ferramenta implementada. Vamos lá para o MATLAB e nós vamos ver o projeto com a fórmula de Ackermann. Deixa só o meu MATLAB abrir aqui. Bom, pessoal, abri aqui a expressão no MATLAB e nós temos aqui o sistema de terceira ordem, certo? E nós vamos alocar os polos da planta por meio da fórmula de Ackermann na posição desejada, menos 2 mais 4i, menos 2 menos 4i, que é o polo complexo conjugado, e um polo dominado em menos 10. Nós estamos usando a fórmula vista em sala de aula, que é a fórmula de Ackermann, a qual faz a alocação de polos, que em inglês nós chamamos de pole placement, usando a fórmula de Ackermann, certo? Então ele calcula a matriz de realimentação considerando o sistema na forma x ponto igual a x mais bu e uma lei de controle por realimentação de estados, u igual a menos kx. Sendo que A é a matriz A, B é a matriz de entrada B e P é a matriz dos valores, no nosso caso, esses três autovalores. Além da fórmula de Ackermann, também existe o comando place, tá? Ele faz a mesma coisa. Também faz a alocação de polos de malha fechada. Cada um tem uma característica específica que eu não vou ficar entrando aqui no mérito. Mas, por exemplo, uma permite autovalores repetidos, a outra não permite. Uma o sistema pode ser multivariável, a outra não pode. Então vocês façam os testes aí na casa de vocês. Bom, o fato é que nesse exemplo, compilando ou usando a fórmula de Ackermann para ajustar os polos de malha fechada, tanto a fórmula de Ackermann quanto a matriz, a função place, te retornam coeficientes, ou o vetor de coeficientes K2 e K3, de modo que os polos de malha fechada sejam os polos desejados. Tudo bem? Professor, existe outra forma para ajustar o ganho K? Bom, existe outra forma bastante conhecida que normalmente eu não entro no curso de controle de sistemas lineares, que é calcular o ganho de realimentação, U menos Kx, por meio da solução do problema linear quadrático, que é o tal do LQR. Tá? Não vou entrar nisso, mas quem tiver um pouquinho mais curioso, dá uma olhadinha, o LQR é uma lei de controle bastante utilizada na prática, viu? No que tange a realimentação de estados. Mas eu não vou entrar nisso aqui, só estou falando para quem é mais curioso em relação à teoria de controle. Se alguém quiser conversar disso, a gente pode trocar uma ideia também. Bom, alguém percebeu alguma desvantagem do controle por realimentação de estados? Alguma coisa que pode ser inviável? Vocês perceberam nos exemplos, por exemplo, deixa eu pegar algum aqui no papel. Cadê? Por exemplo, esse aqui. Deixa eu voltar lá para o iPad. Então, olha lá, para implementar a lei de controle U, nós temos que medir os três estados, porque a entrada da planta U de T depende de x1, x2 e x3.
Então, por exemplo, imagina que isso aqui é a tensão que você aplica no motor. A tensão depende da posição, da velocidade e da aceleração. Quer dizer que nós teríamos que ter um sensor ou sensores que te permitissem medir os três estados. Então, uma das principais desvantagens do projeto por realimentação de estados é a necessidade de se medir todo o vetor de estado X. Imagina, por exemplo, em um processo real que pode ter 20 estados, 8 estados. Então, medir todo o vetor de estados pode ser inviável, ou porque implementar o controlador fica muito caro, porque você tem que ficar desprendendo de muitos sensores, e percebam que muitos sensores também são muitas fontes de problemas, sensores podem ter um ruído elevado, podem deixar de funcionar. Além disso, medir todos os estados pode ser inviável em alguns casos. Por exemplo, a gente já conversou que o estado é uma definição nossa. Não necessariamente esse estado tem um significado físico, de modo que a gente possa medir ele. Então, como é que a gente faz para implementar essa lei de controle U de t igual a menos kx de t, sendo que ou pode ser inviável medir todos os estados, ou se a gente conseguir medir todos os estados, pode ficar muito caro? Como é que a gente faz para, então, implementar essa lei de controle? Bom, isso vai ser o tópico da próxima aula, no qual vocês vão estudar em casa. Por enquanto eu não acho que essa aula está como estudo individual. Vocês vão estudar uma estrutura que se chama observadores de estado. Os observadores de estado nada mais são do que uma forma de se calcular o vetor de estado x, mais especificamente de se estimar os estados x, a partir das informações de entrada e saída do processo. A existência desses observadores de estado depende de uma propriedade que se chama observabilidade. E essa é uma teoria bem importante no curso de controle de sistemas lineares. Isso aqui é a base, talvez é um primeiro passo para vocês entenderem o famoso filtro de Kalman. Só que vocês vão ver lá no estudo individual de vocês que estudar observadores de estado e estudar observabilidade é similar a estudar controlabilidade e o projeto de reguladores de estado. Portanto, eu deixei essa parte como estudo individual. A gente está com o tempo um pouco corrido e aí eu optei por essa parte ser estudo individual de vocês. Bom, a aula de hoje envolveu aprender a projetar controles por realimentação de estados. Em um controle por realimentação de estados, a lei de controle tem estrutura conhecida, U igual a menos kx de t. Nós vimos que essa lei de controle objetiva fazer algo que se chama regulação. O que é regulação mesmo? Regulação nada mais é do que manter o estado no ponto de equilíbrio, isto é, manter o estado x em torno de zero. Professor, dá um exemplo na prática. Isso pode estar associado com manter sua aeronave em torno de uma certa condição ou de uma condição na qual ela está em voo de cruzeiro, tudo bem? Isto é, manter ela com uma certa atitude. Nós vimos que nós podemos projetar o vetor de ganhos K comparando as equações características desejada e real, certo? E nós vimos que vai ser possível alocar todos os polos de malha fechada quando o sistema for controlável. E a controlabilidade pode ser verificada olhando-se para a matriz de controlabilidade B, AB, A quadrado B, até AN menos 1B. Nós vimos também que existem ferramentas computacionais que te permitem obter a matriz de ganhos K mais facilmente. Imagina calcular uma realimentação de estados para um sistema de oitava ordem. Nós vimos qual que é a fórmula de Ackermann, simplesmente passei ela para vocês. Vimos que o MATLAB te oferece a função Acker pronta. Além disso, também existem outras formas, por exemplo, a função place,
E deixei indicado aí para um estudo mais avançado para quem quiser o regulador linear quadrático, o LQR. O LQR que tem uma característica bem interessante, que o vetor de ganhos K ele é obtido a partir da solução de um problema de otimização. Quer dizer que a lei de controle é uma lei de controle ótima no sentido de minimizar uma função de custo. Certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido o que é a realimentação de estados, nada mais é do que essa lei de controle, como nós podemos ajustar o ganho K manualmente, qual que é a condição para a existência desse ganho K, e também percebido que existem formas computacionais de se fazer esse ajuste. O estudo individual de vocês é sobre observadores de estados. Até a próxima aula. Muito obrigado.